Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 29, nossa penúltima aula, tá? A próxima aula é uma aula só de exercícios e encerra-se o trimestre com essa aula. E o que hoje nós vamos fazer? Uma aula de verificação sobre problemas envolvendo equações polinomiais de primeiro e de segundo graus. A ideia é retomar o que já estudamos, mas agora com uma atenção especial à escolha da estratégia de resolução e à interpretação das respostas encontradas. Então, nessa aula, não basta apenas aplicar a fórmula, encontrar o número. Nós vamos analisar se a equação tem solução real, se há uma ou duas soluções e se essas soluções fazem sentido no contexto do problema, tá? Então, ao longo dessa aula, eu quero que você pense sempre em duas perguntas: qual estratégia resolve a equação e qual resposta realmente serve para a situação apresentada, tá? Vamos lá então para os conteúdos e objetivos dessa aula. Os conteúdos da aula são as equações polinomiais de primeiro grau e as equações polinomiais de segundo grau. O objetivo é resolver problemas que podem envolver esses dois tipos de equação e, além disso, discutir a existência de problemas de soluções reais por meio do discriminante. Lembre-se que discriminante, que chamamos de delta, aparece na fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Antes mesmo de calcular as raízes, ele já nos dá informação importante: se a equação tem duas soluções reais, tem uma solução real ou não tem solução real. E hoje vamos usar essa ideia em várias situações. Sobre as equações do segundo grau, julgue verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Tá? Vamos começar com essa atividade então de verdadeiro ou falso. Leiam as 5 afirmações. Atenção, não respondam apenas por memória, tentem justificar mentalmente cada uma delas. Tá? A primeira afirmação diz que uma equação do segundo grau não pode ter duas soluções reais de sinais diferentes. Pense em exemplos de equações que vocês já resolveram. Será que nunca apareceu uma raiz positiva e outra negativa? A segunda afirmação fala sobre discriminante negativo. Quando o delta é menor que zero, o que acontece com as soluções reais? Essa é fácil, né, galera? A terceira diz que o discriminante é sempre um quadrado perfeito. Tá? Cuidado, uma coisa é o discriminante poder ser um quadrado perfeito em alguns casos, outra coisa é ele sempre ser. E a quarta e a quinta afirmações, elas tratam de casos delta igual a zero e delta maior que zero. Tá? Então, pensem aí, justifiquem e respondam. Tá? Na sequência, a gente vem com a solução. Bom, a primeira, vamos corrigir as duas primeiras afirmações. A afirmativa A é falsa. Uma equação de segundo grau pode sim ter duas soluções reais com sinais diferentes. Por exemplo, quando uma raiz é positiva e a outra é negativa, tá? O produto entre elas fica negativo. Tá? Isso acontece em várias equações de segundo grau. Depois, a alternativa B né, é verdadeira. Tá? Quando o discriminante é negativo, a equação não possui soluções reais. Isso acontece por quê? Porque na fórmula resolutiva, nós precisaríamos calcular a raiz quadrada de um número negativo, e no conjunto dos números reais, isso não é possível. Então, delta menor que zero significa que nenhuma raiz real. Tá? Beleza, então, primeira é falsa, segunda é verdadeira. Vamos então para a letra C agora, tá? Aliás, as alternativas C, D e E, a alternativa C é falsa. Por quê? Porque o discriminante não precisa ser sempre um quadrado perfeito. Ele pode ser positivo, zero, negativo. E quando é positivo, pode ou não ser quadrado perfeito.
Se for quadrado perfeito, o cálculo das raízes fica mais simples, mas isso não é uma regra obrigatória, tá? A alternativa D ela é verdadeira. Quando delta é igual a zero, as duas raízes calculadas pela forma resolutiva coincidem, ou seja, chegamos a uma única solução real, tá? E por fim, a letra E, ela também é verdadeira. Quando delta é positivo, nós temos duas soluções reais distintas. Então, guardem essa síntese. Delta negativa, nenhuma solução real. Delta igual a zero, uma solução real. Delta positivo, duas soluções reais distintas. Vamos lá agora para essa segunda questão, tá? Atividade 2. Para qual valor positivo de b a equação x² mais bx mais 36 possui uma única raiz real? Agora, então a pergunta é, para qual valor positivo de b a equação x² mais bx mais 36 igual a zero possui uma única raiz real? Antes de testar as alternativas, pensem no conceito. Uma equação do segundo grau possui uma única raiz real quando o discriminante é igual a zero. Então, a estratégia aqui não é resolver a equação inteira. A estratégia é montar o discriminante e impor que ele seja nulo. Observem as alternativas. Eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho 20. Então, eu vou dar alguns minutinhos, pensem por alguns minutinhos para vocês resolverem. Tá? Escrevam a condição do delta igual a zero e substituam corretamente os coeficientes A, B e C da equação. E aí, na sequência, a gente já vem com a resposta e posteriormente com a passo a passo da solução, tá bom? Bom, na correção, a alternativa correta é 12, tá? Vamos entender por quê. A equação é x² mais bx mais 36 igual a zero. Então, o coeficiente vale 1. O coeficiente b é o próprio b. E o coeficiente c vale 36, tá? Como nós queremos uma única raiz real, nós precisamos que delta seja igual a zero. O discriminante é b² menos 4a vezes c. Substituindo, fica b² menos 4 vezes 1 vezes igual 36 igual a zero. Tá? Isso resulta em quê? b² menos 144 igual a zero. Portanto, b² é igual a 144. As possibilidades seriam b igual a 12 ou b igual a menos 12. Mas o enunciado pede o valor positivo, logo b é igual a 12. Vamos ver o passo a passo? Tá? Vamos registrar aqui, tá? A resolução de forma organizada. Para a equação ter uma única raiz real, o discriminante precisa ser nulo. Tá? Então, escrevemos delta igual a b² menos 4ac e fazemos essa expressão ser igual a zero. Tá? Substituindo os coeficientes da equação, nós temos b² menos 4 vezes AC, que é igual a zero, é isso? E aí depois eu tenho b² menos 4 vezes 1 menos 36 igual a zero. Tá? Depois isolamos b² e ficamos com b² igual a 144, né? Porque essa expressão aqui é 144. 4 vezes 1 vezes 36. b² é igual a 144. Tá? Portanto, eu chego aí na raiz quadrada de 144, tá certo? b² igual a 144, então a raiz de 144 é 12. Queremos o valor b positivo, então temos que b é igual a 12. Tá certo? Beleza.
Vamos para outra atividade prática, atividade número 3. Tá? Atividade número 3, nós temos um problema contextualizado. O Pedro é pecuarista e precisa construir um novo cercado retangular. As dimensões desse cercado são as raízes da equação x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a zero. A pergunta pede a quantidade mínima de arame em metros, sabendo que ele vai dar 5 voltas de arame farpado no cercado. Então temos duas etapas. Primeiro precisamos descobrir as dimensões do retângulo, ou seja, as raízes da equação. Depois nós precisamos calcular o perímetro e multiplicar por 5. Tá? Então faça com calma. Aqui não basta encontrar as raízes e parar. Como o problema fala em cercado retangular, as raízes representam medidas dos lados. Tá? Em seguida, então, o perímetro representa uma volta completa ao redor do cercado. Beleza? Então, tentem fazer, a gente já vem com a solução. Bom, vamos para a resolução, então. Vamos resolver a equação que fornece as dimensões do cercado x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a zero. Aplicando a fórmula resolutiva, nós identificamos A igual a 1, B igual a menos 45 e C igual a 500. Tá? A discriminante fica B ao quadrado menos 4AC. Como B é menos 45, temos menos B na fórmula e as raízes ficam 45 mais ou menos a raiz do discriminante dividido por 2. Tá? Então, o cálculo leva as raízes 25 e 20. Tá? Isso significa que o cercado tem os lados medindo 25 metros e 20 metros. Como são medidas de um retângulo, ambas fazem sentido no contexto, pois são as duas positivas, certo? Beleza. Então, sabendo que as dimensões do cercado, para a gente obter o perímetro do retângulo, basta multiplicar 20 por 25, tá? Logo, o perímetro aqui eu estou calculando o P, ele está calculando a soma, né, que é o perímetro. O perímetro é uma volta inteira, né? Então, se eu tenho 20 mais 25, é um lado e o outro lado. 20 mais 25 é outro lado e outro lado. Então, P é igual a 90, tá? E 90 eu vou multiplicar por 5, porque eu vou dar 5 voltas, né? Eu não faço uma cerca com arame só. A cerca geralmente tem 5 arames, tá? Então, a quantidade mínima de arame que ele precisa comprar é 450 metros, ou seja, 5 vezes 90, tá bom? Beleza, então. Agora, na atividade 4, nós temos um triângulo retângulo. As medidas dos catetos são representadas pelas raízes. Tá? De duas equações. O comprimento x vem da equação 5x menos 2 igual a 3x menos 6. E o comprimento vem da equação x y menos 1 vezes y mais 4 igual a y ao quadrado mais 5. Tá? Então, essas informações que eu tenho aqui. Tá? Então, depois de encontrar o x e o y, vamos usar a relação dada no enunciado, que é z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado,
tá? Essa relação do teorema de Pitágoras é para um triângulo retângulo, né? Então, essa é a relação do teorema de Pitágoras, né? Então, ele pede para eu determinar o comprimento da hipotenusa. Vamos lá, então, né? Então, o caminho é primeiro resolver a equação do x, depois resolver a equação do y e, por fim, calcular o z. Preste atenção ao fato de que z é uma medida de comprimento, então precisa ser positiva, tá bom? Vamos para a resolução, então. Vamos começar encontrando o x. A equação é x, 5x menos 2. Esse 5x menos 2 é igual a 3x mais 6. Então, eu tenho que 2x é igual a 8, que é igual a x, que é igual a 4. Tá? Beleza. Agora, vamos encontrar o y. A equação é y menos 1 vezes y mais 4 igual a y ao quadrado mais 5, tá? Desenvolvendo isso, né, o produto no primeiro membro, temos y ao quadrado mais 4y menos y menos 4, ou seja, é y ao quadrado mais 3y menos 4, tá? Beleza. Aí, igualando y ao quadrado mais 5, nós podemos cancelar o y ao quadrado, né, nos dois lados. E aí a gente vai ficar com 3y menos 4 igual a 5. Somando 4 aos dois lados, temos 3y igual a 9, logo y é igual a 3. Tá? Porque y é igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Beleza? Agora, para a gente obter o valor de z, sabendo que x é igual a 4 e y é igual a 3, nós vamos usar a relação de z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né, que é aquela fórmula do teorema de Pitágoras. Então, substituindo os valores, nós temos z ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, tá? 3 ao quadrado é 9, somando obtemos 25, tá? Então, z pode ser 5 ou menos 5, tá? Como deve ser uma medida positiva, o comprimento, então é 5, tá certo? Beleza. Agora, para encerrar, vamos retomar duas ideias importantes. Primeiro, o que é discriminante, né, e o que ela permite concluir antes de resolver a equação do segundo grau. Então, o que o discriminante informa? Ele informa quantas soluções reais a equação possui, né? Se delta for negativo, não há soluções reais. Se delta for zero, há uma única solução real. Se delta for positivo, há duas soluções reais distintas, tá? Segundo, porque em problemas contextualizados, nem toda solução numérica é uma resposta válida. Porque a resposta precisa fazer sentido no contexto. Tá? Medidas de comprimento, tempo, quantidade de pessoas, quantidade de ingressos ou valores monetários normalmente não podem ser negativos. Então, resolver a equação é uma parte do trabalho, interpretar a solução é outra parte fundamental. Tá bom? Por hoje é isso, galera. Aguardo vocês na última aula, que é a nossa aula de revisão, onde teremos vários problemas para resolver. E finalizamos então o trimestre.